Salve, salve, queridos seguidores! Tio Roger está de volta com um novo vídeo no canal e dessa vez homenageando aos meus queridos amigos, companheiros, como eu, biólogo. Parabéns pelo seu dia, parabéns ao Dia do Biólogo, 3 de setembro, Dia do Biólogo. Aplausos para aqueles que contribuem de uma maneira inteligente, de maneira bem fundamentada com a ciência e com a vida de qualquer circunstância. Mas antes, não esqueça, hein? Se inscreva em nosso canal, assista esse vídeo até o final, que o assunto, o tema de hoje é muito importante. Dê aquele joinha, aquele like, isso aí vai estar nos ajudando para novas produções, ok? Então vamos ao nosso tema de hoje. Muito bem, muito bem. Hoje vamos falar um pouco, porque não sou nenhum especialista, apesar da minha formação em ciências biológicas, mas não sou nenhum especialista e por isso vamos falar um pouco de um mal que atingiu, segundo a OMS, em 2019 ele atingiu 13 milhões de brasileiros. A diabetes. Pois bem, segundo critérios recomendados pela comunidade médico-científica atual, a taxa normal de glicose no sangue que o indivíduo deve ter é abaixo de 100 miligramas por decilitro. Isso é apenas uma unidade de medida, por exemplo, para identificar uma quantidade de glicose em uma determinada porção do sangue. Porém, em um exame de glicemia em jejum de 12, 13 horas, se o resultado acusar acima de 126 miligramas por decilitro, isso comprova praticamente que o indivíduo de 90 a 95% já se encontra diabético. E essa bendita diabetes se manifesta principalmente de duas maneiras no indivíduo. A diabetes tipo 1, que é a diabetes mais séria, que o indivíduo necessita da utilização da insulina para controlar o nível de glicose no sangue. E a diabetes tipo 2, quando o indivíduo faz o tratamento com o uso de medicamento oral, de uma dieta equilibrada ou de exercício, dependendo da condição de cada indivíduo. Só reforçando que eu tenho diabetes tipo 2, faço uso de medicamento oral diariamente, porém não mantenho uma rotina de atividades físicas, nem tampouco mantenho uma dieta tão equilibrada assim. Porém, existe um órgão que tem uma ação direta na produção de hormônios que controla essa taxa de glicose no organismo. É o pâncreas. O pâncreas nada mais é do que esse órgãozinho amarelo que se localiza na parte central do abdômen, o que aqui no Nordeste nós chamamos de boca do estômago. No pâncreas existe uma região chamada de ilhotas de Langerhans. Nessa região estão localizadas células que são responsáveis pela produção e pela liberação de dois hormônios que trabalham diretamente com o controle da taxa e do nível glicêmico na corrente sanguínea. São eles a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios são importantíssimos para manter esse nível de glicose no sangue. A insulina, ela reduz o nível de glicose e o glucagon, ele eleva o nível de glicose no sangue. Essas células, que são as células alfa e as células betas, elas não possuem a mesma ação no indivíduo diabético. Na diabetes tipo 1, não existe função pancreática. Então a glicose ela circula em altas taxas no sangue pela ausência da insulina. Já na diabetes tipo 2, essa função pancreática ela é ineficiente, ou seja, a sua produção de insulina ela não é adequada ou ela não é suficiente para regular a taxa de glicose no sangue.
Essas ações nós chamamos de funções pancreáticas. Então, vamos ver um pouco como é que isso acontece, todo esse processo. Quando consumimos alimentos, principalmente à base de carboidrato, a tendência é a elevação da taxa de glicose no sangue. Quando acontece isso, o pâncreas é acionado e aí então as células beta vão liberar insulina para regular essa taxa de glicose no sangue, conduzindo essa glicose para o fígado e armazenando lá na forma de glicogênio. Por outro lado, quando a taxa de glicose ela é baixa, novamente o pâncreas é acionado. Dessa vez ele vai fazer com que as células alfa elas comecem a liberar o glucagon, que vai controlar esse nível alto de glicose no sangue. Ou seja, ele vai reduzir, porque ele vai lá no fígado, onde tem o glicogênio, quebra o glicogênio, transformando ele em glicose e conduzindo ele para a corrente sanguínea, regularizando o nível de... Bem, mas por que eu estou falando de diabetes? Ocorreu um fato comigo que me motivou a produzir esse vídeo. Em uma determinada manhã, eu verificando a minha glicose, ela estava 151 miligramas por decilitro. 151. Então eu pensei, bem, com essa pandemia, está complicado manter uma dieta equilibrada e manter uma rotina de exercícios. A minha glicose estando 151, eu já fiquei preocupado, então vou buscar alguma coisa para reduzir. O que eu fiz na manhã seguinte, acordei muito cedo, né? Preparei e fui dar umas pedaladas, fazer umas caminhadas. Quando eu retornei, fiz minhas tarefinhas diárias, me higienizei, fiz um cafezinho, preparei a mesa, deixei tudo pronto. Tal. E antes de tomar esse cafezinho, eu pensei, vou verificar como está a minha glicose. E fui verificar. Pasmem, a minha glicose estava 197. Bem, se eu mantive de certa forma uma dieta, pratiquei exercício, a minha glicose era para ela baixar um pouco, mas ela estava acima, 197. Isso para mim foi preocupante, mas isso aí me motivou para pesquisar e estudar mais essa condição. Inicialmente eu me assustei, mas depois eu pesquisando, eu fui realmente entender o que estava acontecendo. Quando você pratica qualquer atividade, você necessita de energia para que esses movimentos, até o pensamento, sejam efetuados. O organismo vai buscar essa energia da glicose. Então, a sua corrente sanguínea, ela começa a ter uma alta concentração de glicose durante esses movimentos, porque o seu corpo vai precisar dessa energia. Então vamos lá. Nesses meus estudos, né, eu encontrei dois trabalhos bem interessantes relacionados a esse fato. Né? Um de Kohlberg, 2003, que são as atividades físicas e a diabetes. Vocês vão pesquisar no Google, vocês colocam em PDF. Né? Kohlberg, 2003, atividade física e diabetes. O que é que Kohlberg diz? Ele diz que as séries individuais de exercício de levantamento de peso vão influenciar na liberação dos hormônios que elevam a taxa de glicose no sangue. Ele quis dizer o quê? Que exercícios de alta intensidade, de alto esforço, eles vão contribuir com a elevação de glicose no sangue. Entenderam aí? Porque a minha taxa de glicose, quando eu cheguei e verifiquei, estava 197. Já um outro trabalho de Okuma, de 2002, denominado O Idoso e a Atividade Física, ele diz que a atividade física ela beneficia em muito o paciente com diabetes. Por quê?
ele vai facilitar a ação dos medicamentos que controlam essa taxa de glicose, e o exercício ele vai influenciar no controle de peso e, consequentemente, reduzir a taxa de insulina diária. Então, queridos, passado esse susto, eu verifiquei, já bem relaxado, verifiquei minha glicose e ela estava lindos 111 miligramas por decilitro, porque para mim é muito bom, não é? Então, queridos, eu espero ter contribuído, que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas coisas, reforçando que eu não sou nenhum especialista, apesar da minha formação em biologia, mas não sou nenhum especialista, mas tudo que eu apresentei aqui nesse vídeo teve uma fundamentação. Eu estudei para que pudesse produzir algo com mais direcionamento, certo? Então eu indico para vocês esses dois trabalhos, para quem tem interesse, né? O de Kohlberg, que são atividades físicas e a diabetes, e o de Okuma, que é o idoso e a atividade física. Certo? Espero ter contribuído. Um abraço para vocês que assistiram até o final esse vídeo. E não esqueçam, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem e outros vídeos virão para ajudar a todos nós. Um abraço, meu tio Roger, e até o próximo vídeo.